Preview. Preview. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje a nossa aula é de história. Vamos lá para as nossas páginas, a partir da página 5 até a página 8, tá bom? Nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de história, meus amores. Hoje, aqui na página 5, nós continuaremos falando, tá bom? Sobre essa questão da nossa convivência, tá bom? E hoje nós iremos falar da nossa vivência em grupos, tá? Nós já estudamos nas aulas passadas que nós somos seres humanos, que precisamos estar, né? Somos diferentes uns dos outros, mas também somos parecidos, né? Somos iguais. Somos iguais porque somos seres humanos e somos diferentes porque cada um é uma pessoa única, tem um jeito de ser, de gostar, né? O modo de ser de cada um é diferente. Mas isso não nos impede de vivermos em grupo, não é isso? E hoje, a partir aqui da página 5, nós iremos conversar sobre isso. Vivemos em grupos, tá? Os seres humanos, meus amores, eles construíram no seu modo de vida, tá? No seu modo de vida, ele constrói grupos, tá? E isso é inevitável, tá bom? Por exemplo, a nossa família é um grupo, tá? O grupo em que a gente vive, passa a maior parte do tempo, tá bom? Quando a gente tá em casa, é sempre com os nossos familiares, tá bom? As pessoas são mais próximas de nós, nossos familiares. Isso foi se reorganizando ao longo do tempo, tá? Mas o ser humano, ele sempre precisa estar próximo de pessoas. E as pessoas mais próximas que ele tem são a sua família. E depois da família, tem os outros grupos que a gente faz parte, né, na sociedade. O que isso quer dizer? Que nós não conseguimos viver sozinhos, né? Que a gente depende uns dos outros para realizar diversas atividades. A gente não consegue só. Além disso, muito do que a gente sabe hoje, nós herdamos de quem? Das nossas outras gerações, tá? De grupos de pessoas que já passaram pela nossa vida, tá bom? Aí pessoas da família ou outros antepassados que não seja da família, mas que a gente tem contato e consegue aprender com eles. O ser humano não consegue viver sozinho. Muitas vezes tem gente que diz assim, vocês já ouviram alguém dizendo assim? Eu não dependo de ninguém, não é? Né? Muitas pessoas abrem a boca para dizer isso, mas é errado. Por que é errado dizer isso? Porque a gente depende sim uns dos outros para que a nossa existência seja boa, tá bom? Você acha que se você chegar no supermercado, você tem o seu, vamos dizer assim, você não porque vocês são crianças, mas uma pessoa adulta que trabalhe, que tenha o seu emprego, tenha a sua casa. Aí ela diz que ela não precisa de ninguém. Será? Será que ela não precisa, por exemplo, chegar lá no supermercado e achar as coisas todas arrumadinhas para comprar? Ela vai comprar com o dinheiro dela, do trabalho dela, mas ela vai precisar encontrar nas prateleiras do supermercado tudo organizadinho para ela comprar, não precisa? Precisa. Tia, mas aqui na minha casa, os meus pais, eles compram pela internet. Sim, mesmo comprando pela internet, não estando na prateleira da física, mas tem uma prateleira virtual. Será que quem organizou esse site, né? Precisou de alguém para organizar esse site, embalar todas as compras que a gente faz e chegar na nossa casa. Para chegar na nossa casa, precisou que alguém entregasse. Ou seja, só aí
essa pessoa já precisou de muitas outras para que ela tivesse aí o que ela deseja, o que ela comprou, chegando direitinho, perfeitinho na casa dela, né? E esse é só um exemplo. E a gente tem muitos outros exemplos que a gente não consegue viver sem depender das pessoas. Nós dependemos sim das outras pessoas. Além do que, não é só isso, né? Nós precisamos muitas horas de alguém para compartilhar, para brincar junto, né? Para conversar, para ter uma companhia. Por mais que a gente consiga passar bastante tempo sozinho, mas chega uma hora que a gente precisa, né? Que a gente quer ver pessoas. Por exemplo, agora nesse tempo de pandemia, nós estamos loucos, né, para poder sair de casa, claro que quando já tiver tudo seguro. Estamos loucos para poder sair de casa, para poder viajar, passear, ir nos lugares, né, ver pessoas que a gente não tá vendo quase ninguém, só as pessoas de dentro da nossa casa. Isso é uma prova de que nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos dos grupos, das pessoas, né? Então, e a gente precisa muito das pessoas para muitas coisas, inclusive para aprender, para trocar ideias, para compartilhar. Às vezes a gente gostou muito de uma coisa, logo o que a gente pensa? Eu quero falar para alguém, eu quero falar para o meu amigo, para minha amiga, para minha mãe, para o meu pai, né? Eu preciso compartilhar. Na internet você precisa postar para várias pessoas verem. Você foi para um lugar legal, você quer colocar uma foto, compartilhar com as outras pessoas. Tudo isso são grupos de vivência, tá? E aí, além das pessoas próximas, como a gente já falou, a gente tem vizinhos do bairro, nós temos as pessoas do trabalho, as pessoas da escola, né? Nós temos os colegas de trabalho para quem já trabalha, para vocês que ainda não trabalham, temos os vizinhos, os parentes que não são tão próximos, os coleguinhas da escola, que é onde a gente costuma ir todo dia, só não agora, mas já já a gente volta. Então a gente tem esses vários grupos de vivência, né? Que a gente faz parte e compartilha várias coisas, tá bom? Inclusive nossos saberes, nossos costumes, modos de vida, né? Então a gente precisa sempre tá tendo essa relação. Aí nós temos uma imagem aqui, tá certo? E diz assim: as cidades são exemplos de como a sociedade pode estar organizada. Nelas as pessoas compartilham as ruas, os bairros, as atividades culturais, o comércio, as leis. Então, numa cidade, num bairro, a gente tem um exemplo disso, né? De como a gente pode se organizar e conviver em grupos, né? E conviver com a sociedade, com as outras pessoas. A gente compartilha das mesmas ruas, do mesmo bairro, às vezes das atividades culturais, né? Dos comércios, das leis. Então, são coisas que a gente compartilha com outras pessoas. São só exemplos de coisas que a gente compartilha. Aí nós temos um jogo rápido que você vai responder. Você vive em um lugar com muitos ou poucos habitantes? Então você vai observar não só a sua casa, não só o seu bairro, mas assim como também a sua cidade, o nosso estado. Como é que é, né? O lugar onde a gente vive. Tem poucos ou muitos habitantes? 2. Existe algum costume, como festas ou atividades culturais, que é típico de sua cidade? A gente sabe que a gente está num momento, né, que é típico da nossa cidade. Então você já pode citar aí nessa segunda resposta, ok? Então responda a sua atividade aí direitinho, tá certo? Aí a gente passa pro próximo. A quais grupos pertenço? No lugar onde você vive existem diferentes grupos. Você já prestou atenção nas características das pessoas e dos grupos sociais que vivem na sua sociedade? Na sua cidade? Na sociedade também, né, em que a gente vive? Nós nos identificamos com vários grupos ao mesmo tempo, como a gente já falou, né, anteriormente. As histórias de vida de muitas pessoas se cruzam e passam a fazer parte da identidade cultural. Por exemplo, quando
que nós nos sentimos parte dos grupos com quem convivemos. Percebemos que não estamos sozinhos, que somos reconhecidos pelas pessoas do lugar onde vivemos e que ajudamos a construir a nossa sociedade. Aqui, por exemplo, a sociedade que a gente vive na nossa cidade, a gente ajuda a construir a história da nossa sociedade, da nossa cidade, tá? Por quê? Porque a gente faz parte dela. A gente está convivendo aqui, a gente está ajudando a desenvolver, a gente faz parte dessa história. Então, quando a gente passa a refletir sobre isso, a gente consegue perceber que a gente não vive sozinho, tá bom? Então, muitas vezes, nossos familiares nos contam histórias de parentes, como avós, bisavós. Aí, né, o livro traz um termo aqui que não é muito conhecido, como trisavós e tataravós, né? Então, trisavós quer dizer o quê? Os pais dos nossos bisavós. Ou seja, as gerações que antes da gente, né? Que já viveram há muito tempo. A relação com essas pessoas e com os grupos que viveram antes de nós também nos ajudou a construir nossa identidade cultural, né? Quantas vezes você não ouve seu pai, sua mãe, sua tia ou alguém da sua família dizendo assim: olha, mas você parece muito com sua avó, com seu avô. Olha, seu avô era assim, né? Alguma característica que você tenha que seja parecido com alguém que já viveu antes de você, que veio antes de você e já construiu uma história. Então a gente continua levando em frente essa identidade, tá? Que a gente também recebeu desses nossos antepassados, como os nossos avós, bisavós, trisavós, tataravós, né? Então a gente faz parte desse grupo e também faz parte dessa história, ajuda a construir, tá bom? Então aqui no nosso jogo rápido nós temos 5 imagens na verdade, né? E aí, de uma família de agricultor que vive numa área rural de São Paulo. 2, uma família que vive na área urbana. 3, o retrato de uma família reunida comemorando o Ano Novo em São Paulo. 4, uma família indígena da etnia Iquipenga, que mora na aldeia Araio, em Feliz Natal, em Mato Grosso. E 5, família brasileira descendente de japonês. Aí depois pede para você observar cada fotografia e responder. Qual dessas famílias se assemelha com a sua? Você vai observar a sua família, vai observar essas imagens e vai marcar qual dessas aí se assemelha mais com a sua. Isso vai fazer com que você reflita sobre sua família. Quais são as características da sua família? Você pode olhar para as pessoas, ver se alguém se parece com você ou com algum familiar seu. Tá bom? O lugar onde eles estão, tá certo? E aí você vai observar, isso vai fazer com que você reflita sobre a família, sobre o seu grupo familiar. E você vai marcar qual que se parece mais com você, certo? Isso na página 7. Na página 8, nós temos aqui, tá? Falando sobre os nossos antepassados. E o que significa antepassado, gente? Tem bem aqui no nosso glossário, tá? Antepassado significa pessoas que viveram antes de nós. Então, nossos antepassados carregam histórias de outros lugares, que são diferentes do lugar onde nós vivemos. Essas histórias nos conectam com outros tempos, com outros espaços e com as memórias. Mesmo que as experiências contadas por essas pessoas que viveram com quem convivemos, apesar de não terem sido vividas por nós, essas histórias não serem vividas por nós, nós podemos construir nossa memória e nossa identidade. Por exemplo, você fica sabendo da história de um avô, um bisavô seu. Não foi o seu tempo, não foi a época que você viveu, mas você consegue tirar características do tempo que ele viveu, do tempo disso que ele está contando, e quem sabe você pode até se identificar com o que você está vivendo hoje, com o seu modo de vida hoje, alguma característica que seja muito parecida com a sua ou não, ou você pode chegar à conclusão que é diferente, você tira algum proveito dessas histórias e faz uma conexão, tá bom? Mas o que é a identidade?
A identidade é justamente, tá, o que nos liga às outras pessoas, os grupos do lugar onde vivemos e as suas histórias. Ela nos ajuda na construção de quem somos e na forma como realizamos as atividades no modo coletivo, ou seja, em grupo. A identidade é ligada à nossa identidade cultural. Identidade, gente, é algo que serve para nos identificar, tá bom? Ah, tia, eu sei, aquela identidade, aquele documento que a gente tirou. Não, não é isso. Não é essa identidade que a gente está falando aqui. Essa identidade que a gente está falando aqui é o seu modo de ser. É o jeito que você é como você vive, tá? Essa é a sua identidade. E quando a gente conhece a história dos nossos antepassados, a gente consegue perceber coisas muito parecidas que nós temos hoje, tá? No nosso modo de ser, às vezes é um modo de agir, às vezes é uma característica nossa, tá bom? Que a gente tem muito parecida com os nossos antepassados. E isso faz com que a gente, quando a gente escuta as histórias dos nossos antepassados, faz com que a gente entenda por que a gente é como a gente é, muitas vezes, tá? Por exemplo, eu observando o jeito do meu pai de ser, as histórias que ele conta, que é histórias antigas, eu consigo perceber muitas coisas, em muitas vezes o jeito que eu sou hoje. Ou seja, tem quando os nossos avós assim, eu sei pra quem tu puxou, ou os nossos pais, as nossas tias mais antigas dizem assim, menina, esse menino ou essa menina puxou pro avô dela, ou puxou pro pai dela, pra mãe dela, que era assim, assim, assim. Aí fala uma característica sua, e nessa hora você vai talvez saber, se você não sabia, que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó era assim também. Então aí é uma identidade, tá? Que você acaba descobrindo. E a gente acaba descobrindo a nossa identidade quando a gente sabe de histórias ou procura também a identidade dos nossos antepassados, tá bom? Então aí nós temos uma foto de família, né? Os nossos antepassados são parte da história das nossas famílias. Muitos dos costumes que temos hoje foram criados e passados por eles de geração em geração. Então a gente está vendo aqui uma foto, né? Tem 4 crianças, né? 4 crianças aí, né? Muito provavelmente junto com sua mãe e o seu pai, né? E aí quando essas crianças crescerem, ou se já tiverem crescido, porque a foto parece ser antiga, elas verão essa foto, né? Lembrarão e verão que muitos costumes ou como eles eram faz uma conexão, como eles são hoje, faz uma conexão com a história. Então as fotografias nos ajudam a resgatar nossa identidade. Hoje, né, nós temos muitos vídeos. Antigamente não tínhamos esse recurso, mas hoje nós temos até rede social, né? Fotos postadas há muito tempo, você pode ir lá rever e ajudar a construir sua identidade, você perceber muitas coisas como era antigamente, como é hoje. E aí nós temos o nosso jogo rápido para você escrever um relato contando uma história de sua família que você considera marcante, tá bom? Então fique aí lembrando, tá? Medite em alguma história da sua família ou às vezes até uma história que você escutou alguém mais antigo contando. Você pode relatar aí, tá bom? Aqui no nosso jogo rápido, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história de hoje, pra gente refletir sobre os grupos que a gente vive, que a gente não consegue viver sozinho, e também muito do que a gente é hoje. A nossa identidade foi construída também a partir dos nossos antepassados, pessoas da nossa família que já viveram antes de nós e que tem muito a nos ensinar com as suas histórias e que a gente consegue se identificar e ver muitas coisas que há em nós hoje que eles já tinham, que também havia neles, tá bom? Então essa foi a nossa aula. Um beijo bem grandão no coração de vocês, tá certo? E até a